Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Fala pessoal, sextou. Então é mais um programa que vai se dedicar ao que aconteceu na Sul-Americana, na Libertadores e o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro, que chega a mais uma rodada de emoções. Aqui conosco, Ailton Amalfi, Rodrigo Gini e o Alê Oliveira. Pessoal, tudo bem com vocês? O que dizer aí dos brasileiros na Sul-Americana e na Libertadores? Vamos pela ordem. Ailton Amalfi. Acho que definido o Palmeiras, né? O Palmeiras definiu a classificação e o Internacional, vamos dizer assim, Internacional definido. O Fluminense ganhou 2-0, uma boa vantagem, mas jogar lá, a gente já trabalhou lá é um inferno jogar lá, não é fácil. O Fortaleza também definiu. O Corinthians vai ter dificuldade, ganhou de 1-0, é uma vantagem. Eu acho que mais uma vez vai para os pênaltis, vamos depender do Cássio. São Paulo conseguiu um gol que mantém vivo. E tem o caso do Botafogo, que foi vaiado, que depois o Ale que estava trabalhando vai falar o que rolou lá no Engenhão, no Newton Santos. Eu concordo com a Malfi, acho que São Paulo e o América, né, que foram as exceções em termos de brasileiros, mas foi uma primeira rodada, uma rodada de ida bastante positiva para todos, ressalvado aí as exceções do América e do São Paulo, mas principalmente o caso do São Paulo, placar perfeitamente reversível no Morumbi, é aquela história, né? A LDU sempre tem a coisa da altitude, ainda que não seja uma altitude absurda, é praticamente como jogar em Bogotá, então não é nada de outro mundo, mas sempre tem um fator que acaba desequilibrando um pouco a disputa. O Fluminense é aquela história, né? No ano passado, com o Abel, ele não chegou à fase de grupos da Libertadores justamente por causa da postura que adotou depois de vencer no Maracanã. O Abel escalou um time na volta que disse em todas as letras para o Olímpia, viemos aqui para contra-atacar. E o Olímpia, que é um time alto, um time pesado, um time que joga muito na bola parada, fez o que quis e se classificou. Eu espero que o Diniz tenha visto isso, porque, como o Amor falou, realmente jogar no Defensores del Chaco é complicado. O Inter, uma situação bem encaminhada também. Corinthians é aquela história, né? O Estudiantes é uma equipe forte, ainda que o estádio de La Plata não seja acanhado, etc. É um dos estádios mais modernos da Argentina, mas ainda assim é uma partida que promete emoções fortes para o torcedor do Parque São Jorge. Tudo bem, amigos? Bom revê-los, né, depois de algum tempo. Eu acho que a grande vitória brasileira na semana foi a do Palmeiras, né? Que praticamente já carimbou sua passagem para a próxima fase da Libertadores e mostra quanto esse time tem vontade de vencer e está organizado para isso e consegue fazer isso constantemente, mesmo sem grandes mudanças no time. E eu acho que do Fluminense também é uma boa vitória, né? Como o Gini falou, dependendo da mentalidade que entrar no campo contra o Olímpia no Paraguai, lá em Assunção na semana que vem, tem grande chance de passar. Eu acho assim que todos os brasileiros, se a gente, né, ver assim, tiveram bons resultados, apesar de alguns fracos desempenhos. O São Paulo não jogou bem, mas conseguiu um bom resultado, vai jogar em casa de novo. O Corinthians não jogou bem, conseguiu um bom resultado. Acho difícil continuar, acho difícil passar, porque é um time que não joga bem fora de casa. O Botafogo, acho que vai ter sérias dificuldades para jogar fora, mesmo contra o Defensa, que não é lá um dos maiores, né, dos 5 grandes lá da Argentina, mas é um time chato, e como a postura do Botafogo é jogar o Campeonato Brasileiro por questões históricas e vai priorizar isso, acho que vai ter uma vida bem difícil. Inter, eu acho que teve um baita resultado, também tem grande chance de passar jogando em casa a decisão. Então a gente pode encaminhar aí, né, para outras finais brasileiras, principalmente na Libertadores. Acho que seria o 4º ano consecutivo, uma supremacia bem grande sendo confirmada essa presença de brasileiros nas finais. Eu vi o Palmeiras voltar a ser o grande Palmeiras, sem dúvida uma atuação de acordo com a expectativa, com as melhores expectativas. Não é, em termos de figuras de jogadores, um time novo, mas foi um esquema inovado ou inovador apresentado pelo Abel. Concordo com tudo que vocês estão dizendo. O Fluminense está bem, mas vai ter que cortar um dobrado. Corinthians e Botafogo nas situações mais delicadas, né? O Botafogo vai pegar um time enjoado, Defensa, um time, aquela escola argentina, os times jogam toda a largura do campo, os pontas bem afastados, os passes longos, acertam os passes longos. Agora, o que me deixou exatamente indignado, foi uma pequena parcela, pelo que nos falou o Alê, que trabalhou nesse jogo, uma pequena parcela
da torcida, começando a vaiar o Bruno Lage, logo abafado pelos aplausos que reagiram, né, da parte da torcida que reagiu contra isso. Agora, é preciso ser cego, absolutamente cego, ou pior, desprovido de cérebro, para não entender que o Bruno Lage está usando a Sul-Americana para testar jogadores que ele pode vir a usar como substituto no Brasileiro. Como falou o Alê, o objetivo do Botafogo é o Campeonato Brasileiro. E a Sul-Americana está sendo campo de teste. Se conseguir passar, ótimo, mas não é o objetivo. Mas esquecendo Sul-Americana, esquecendo Libertadores, vamos para o nosso Campeonato Brasileiro. Uma rodada que promete bastante, né? Amalfi, o que você vê, qual jogo você vê como principal desse fim de semana? Botafogo e Bahia, que é um jogo que a gente vai ver como o time vai reagir. O Botafogo, eu acho que precisa ganhar de novo para empurrar essa pequena pressãozinha desses idiotas todos para longe. E Palmeiras e Vasco. Acho que o Palmeiras ganha do Vasco e o torço para que o Botafogo ganhe do Bahia para continuar essa campanha espetacular e histórica. Eu já vejo como... Eu acho que vai ser, mais uma vez, a festa do time misto, né? Porque todo mundo que volta a campo no meio da semana que vem, de uma maneira ou outra, em maior ou menor grau, o Botafogo seria exceção justamente porque já fez isso na Sul-Americana, mas vai apostar no famoso mistão aí, dar uma mesclada no time para preservar principalmente os destaques para as partidas decisivas do meio da semana que vem. Então, acho que isso muda muito o cenário, né? Não sei até que ponto o Palmeiras vai fazer isso, mas fez em outras vezes e acabou pagando por isso, né? Quando jogou com um time que a gente pode dizer mesclado. O Palmeiras tem time misto? Eu acho que não. Mas tem. Usou contra o Fluminense, por exemplo, e perdeu no Maracanã. Então, Mas perdeu jogando bem, né? Perdeu jogando bem. Sim. Não, quanto a isso, qualidade a gente não questiona. Apesar de que o Palmeiras, em termos de busca pelo título, é a que mais se destaca, o Fluminense um pouco, mas a gente tem aí Flamengo e Grêmio que não entram em campo, não estão mais nas competições internacionais, então talvez sejam esses os times que possam vir a sentir um pouquinho. A gente vai ter Flamengo e Inter, né? É um jogo legal para ver, né? Porque o Inter tá bem na Libertadores, né? Tá empolgado e tal. Não acho que as duas equipes vão poupar, porque jogaram na quarta-feira. O Flamengo jogou na quinta, mas eu acho que tem condições de botar o time inteiro. Corinthians e Goiás, o Corinthians já avisou que vai jogar com um time misto. Red Bull e Cuiabá vão jogar com o time inteiro. Botafogo joga com o time inteiro. Bahia também é o grande jogo também de acompanhar, porque o Bahia tem que fugir da zona de rebaixamento. América e São Paulo, acho que os dois vão com tudo, porque o São Paulo precisa aí de tempo de rodagem para alguns jogadores, né? O Rames, Lucas, por exemplo, mesmo o Lucas jogando muito bem, né? Palmeiras e Vasco, eu acho que é um jogo super interessante, assim, porque o Vasco tá demonstrando assim um lampejo de melhora, e essa coisa do Palmeiras, né? Que o Palmeiras é o time, é o segundo colocado no campeonato e joga às 6:30 da tarde. Deixa eu ver aqui. O Botafogo joga antes, o Botafogo joga às 4 e o Palmeiras joga às 6:30. Eu acho que, não sei se isso pode acontecer, mas um tropeço do Botafogo no horário antes pode motivar o Palmeiras a fazer um grande jogo contra o Vasco, e o Vasco está entrando nessa pilha, né, de querer fugir da zona de rebaixamento e tal. Empolgado, não vai ter o Payet, que não pode jogar, porque vai cumprir uma suspensão que ele tem que pagar lá da França, vai cumprir aqui no Brasil. Seria uma grande atração. Acho que esses dois jogos aí, né, Flamengo e Inter, pela posição na tabela. Tem o jogo do Fluminense também, que é contra o Atlético Paranaense, né? Que é a parte de cima da tabela, são dois times bons, assim. Mas acho que pelo contexto geral, assim, acho que o jogo do Palmeiras e Vasco vai ser bem legal. O Atlético e Santos é a inauguração da Arena MRV, aqui o Atlético abrindo as portas da sua nova casa, né? Então, é verdade. E o Santos nessa situação que continua periclitante, enquanto o Vasco se recupera, o Santos continua com o pé fincado ali na turma da queda, então é mais um jogo que tem uma motivação diferente nessa rodada. Tem jogos aí que são interessantes pela instabilidade dos times. Eu coloco aí Flamengo e Inter e coloco também Atlético Mineiro e Santos. São absolutamente instáveis, então vão ser jogos, para mim, meio imprevisíveis, jogos bastante interessantes. Claro que Botafogo e Bahia é o jogo mais importante da rodada pela posição que o Botafogo tem e pela ascensão do Bahia, uma ascensão ainda recente, mas, sem dúvida, uma hora esse time vai ter que dá esse salto para frente, pode já ter começado. Palmeiras e Vasco, não tem muito jeito, né? Palmeiras
favoritíssimo, né? Será que o Vasco consegue fazer alguma coisa? Eu acho que pode até jogar bem, pode fazer um gol ou outro, mas ganhar acho realmente muito difícil, né? E daí para frente vamos ver, né? O Red Bull e Cuiabá, o Bragantino e Cuiabá, um jogo interessante, né? Como é interessante também o jogo do Corinthians com Goiás. Os dois estão lá para baixo na tabela, né? O Corinthians é 13º, o Goiás é 15º, separados por apenas um ponto, né? Quer dizer, se houver algo mais surpreendente, se o Santos ou se o Vasco ganharem, já começam a ameaçar a posição desses dois times aí. Vai ser uma rodada bastante interessante nesse campeonato aí, nesse fim de semana. O que eu acho legal é que todos os técnicos, nenhum técnico fala a palavra time misto, né? O Corinthians é a molecada, o Palmeiras vai rodar o elenco, o Botafogo vai fazer teste. Ninguém fala time misto, porque fala time misto, o negócio fica ruim para ele já, né? É gestão de elenco, né? Gestão de elenco, Boa, Lê, boa. Na verdade, é tal história, né? Aí entram os velhos conceitos, né? Ainda existe titularidade. Hoje em dia, eles não usam titularidade. São os 11 que começam, qualquer coisa, saem por aí, né? Sofismando, mas o fato é que quando você tem um campeonato, ou tantos campeonatos, como jogam os times daqui do Brasil, da América do Sul, você não tem mais condição de manter um time titular, né? Você tem que rodar o elenco, porque o departamento médico está lá, né, cuidando dos estragos de cada partida. E o futebol, hoje em dia, é um esporte, não é nem de contato, é um esporte de choques, né? Aí, lembrando que tem 5 substituições hoje em dia também, né? Tipo, a gestão de elenco durante o jogo é muito importante, né? Para usar essa expressão. Né? Muda o time. 5 é metade do time, né? Time de linha. Então, muda bastante. Todos reclamam, né? Todos reclamam que tem muito jogo. Realmente, tem muito jogo. Mas todos reclamam da porta para fora, né? Do vestiário, né? Para dentro do vestiário, que eles tinham que falar com a direção, falar assim, vocês não podem aceitar isso. Né? Você não pode assinar um documento falando assim que vocês concordam com o regulamento. Vem da porta para fora do vestiário. Isso tem que mudar, entendeu? Não adianta reclamar. Para mim, né? Eu vou lá fazer entrevista com o Bruno Lage. Falo assim, Bruno, nós temos muitos jogadores machucados, a gente não consegue recuperar os jogadores, tem muitos jogos. Né? Tudo bem que ele chegou depois, mas reclama para dentro, né? Reclama com a direção para não assinar um documento, fala assim, não, concordamos com o regulamento, concordamos que o Campeonato Estadual tenha 20 jogos, enfim. E isso que tem que ser pensado por quem faz o futebol, né? Os atores do futebol. E eu queria saber a opinião de vocês a respeito o Abel, depois de um triunfo espetacular, né? Que ele colocou 2 laterais, todo mundo questionou, ele destilou uma ironia, dizendo, eu sei o país que eu tô, se eu tivesse perdido eu ia ser massacrado. Eu queria saber o que vocês acham disso, porque quando ele consegue um feito espetacular, né? Em vez de ficar falando, ganhamos, jogamos bem, ele fica destilando uma ironia, dizendo que sabe o país. Ele é muito vaidoso, cara. Ele é muito vaidoso. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele já provou. Não tem importância se ele perder a Libertadores agora no jogo de volta, ele vai continuar sendo um técnico ótimo, mas ele é muito vaidoso. Quer elogios o tempo todo e não é a função de quem faz futebol. Em Portugal não é assim, não é possível que seja em Portugal seja assim. Pô, os caras também perdem emprego lá. Só que ele criou essa antipatia, assim, falando do país. É sempre isso, é contra o país, contra não sei o quê. Pô, que gera uma antipatia. Como é que você vai. Né? A gente pode falar mal, ele não. Aquele negócio, sabe? Do meu filho, a mãe fala mal, mas o outro não pode falar, a outra mãe não pode falar. É a mesma coisa, não, né? Tem coisas que ele tem razão, mas tem formas de ser falado. É tudo numa forma, né? O jeito que você fala, o jeito que você trata, o jeito que você se comporta vai dizer muito. Pô, não tem que dizer um A da gestão de elenco que ele tem, gestão de vestiário, gestão de intervalo de jogo, pensamento tático, tudo só pode ser elogiado. O cara veio aqui e vai fazer a 4ª semifinal de Libertadores, só perdeu um jogo de mata-mata Libertadores, que foi a final para quem que perdeu? Pro Flamengo? Não, Flamengo. Semifinal do Atlético Paranaense. Paranaense. Ele nem perdeu, ele empatou, né? Não, foi eliminado. Foi isso. Foi eliminado. Então, assim, resultado é absurdo. Só que, cara, o tempo todo, assim, é culpa do país, é culpa do país. Uma vez, uma entrevista, ele falou assim que como é que ele falou? Eu nunca tinha escutado a palavra xenofobia, racismo, como tinha que... Mentira, cara, mentira. Tipo, desculpa, não quero acreditar. Ele é ótimo, ele é super inteligente. Quando ele quer, ele é educado, ele é respeitoso. Só que, assim, ele quer ser paparicado o tempo todo.
o tempo todo. E não dá, não dá. E ele foi elogiado pelo que ele fez, né? Ele foi irônico através de elogio. Tipo assim, ué, e aí, como é que faz, cara? Tem que ter uma bula para entender. O problema dele Não. é que ele chegou ao Brasil como nada. Ele não, aqui é o primeiro país em que ele faz algum sucesso. E ele parece que está deslumbrado, e a outra impressão que ele passa é que ele está começando a se despedir do Brasil, que ele já não quer mais ficar aqui. Ele já comentou essa semana, bom, se começarem a sair jogadores, eu também vou ter que sair. Acho que ele está querendo... Ele realmente não está muito se incomodando muito aqui com a impressão que ele deixa, com o ambiente que ele deixa. Vejo ali nele sinais assim do início de despedida. Lembra muito a escola do professor José Mourinho também, né? Que o ego é quase, quer dizer, é maior ainda, né? Aquela coisa de achar que é o mister, né? E foi beber na mesma fonte. Agora, uma coisa que eu queria trazer para vocês, até rapidinho para a gente comentar, é a situação precária, lamentável do gramado do Maracanã, né? Como é que a arena do futebol brasileiro, como é que o nosso estádio mais tradicional chega a um ponto de ter o gramado que parece um pasto, parece tá mais para pista de motocross do que para campo de futebol. E ontem os jogadores do Fluminense até disseram que não estava tão ruim assim, né? Não sei o que eles querem dizer com isso, porque o que se vê é realmente um pasto. Vai fechar, tanto que o Flamengo vai jogar em outro estádio, né? Tá negociando até com o Botafogo, né, Lito? Para tentar jogar os próximos jogos fora. Enfim, mas tem que parar, não tem condições. A chuva que caiu no jogo contra o Vasco ficou daquele jeito, né? Contra o Vasco, no jogo do Vasco, ficou daquele jeito, ficou impressionante, é assustador mesmo. Diga, Ailton Amalfi. Não, e parece que teve no Maracanã, acho que 52 ou 53 jogos esse ano, né? Qual é o gramado que aguenta isso, né? Parece que o segundo estado que teve mais jogos, não sei se foi o Pacaembu, olha só, olha o ato falho. Saudade do Pacaembu. O Morumbi, acho que teve 30 jogos, uma coisa assim. Como é que um gramado vai aguentar isso? Não aguenta. E é o palco da final da Libertadores, né? Tem que estar tinindo, né? Até por isso tem que estar arrumado, né? Tem que estar tinindo. Só que, Lito, eu queria voltar só na questão para dizer como eu fui testemunha ocular da história no jogo do Botafogo, das vaias, que você citou na abertura. Realmente assim, é assustador assim, né? Ver um Botafogo com uma campanha, uma temporada tão bonita no Campeonato Brasileiro, né? E a torcida, parte da torcida, é verdade, tendo uma reação dessa. Acabou o jogo, o juiz apitou, né? Levantou o bracinho lá, do lado atrás do banco de reservas do Botafogo, foi ali que eu tava, né? Foi ali que eu escutei, muitas vaias, mas que duraram uns 30 segundos só vaias, depois alguém se ligou, falou assim, peraí, estão vaiando, e os aplausos abafaram. E na saída do Bruno Lage pelo corredor ali, para ir pegar a boca do vestiário ali do túnel, né? Esses mesmos vaiadores foram lá dizer que o Bruno era burro, né? Claramente, né, dando a entender que essa parcela da torcida não concorda com o mistão do Botafogo, que aliás é muito bom, que jogou bem, né? Não conseguiu fazer gols, mas jogou direitinho. E acho que até isso que anima, né, o torcedor que não vaiou para o jogo de volta, né? Pô, se a gente colocar um Eduardo ali, né, no meio ali, já vai melhorar bastante. O Bruno Pires, Gabriel Pires foi muito bem, né? Fez o gol e tal, e o cara que não jogava há 3 meses, enfim. O Diego Costa não apareceu no jogo, não tocou na bola no segundo tempo praticamente, mas é um cara que joga ali de pivô, é uma forma diferente que pode dar ao Botafogo jogar, ele faz bem essa coisa de costas. E depois do jogo, né, pegando carona mais uma vez no que você falou, eu perguntei pro Bruno Lage exatamente isso, assim, quanto que ele ganha, né, colocando esses caras para jogar pro resto da temporada, pensando no Campeonato Brasileiro, porque o cara que entra, né, que não tá jogando, entra dando a vida e tal. E ele disse, né, que ele teve muitos jogadores se machucando na temporada. Às vezes nem é isso, assim, é jogar com um time misto. Precisa se preservar porque o cara tá se machucando, não é nem para pensar em um campeonato ou outro, né? Mas todos concordam que o jogo de volta lá na Argentina, que não vai ser no estádio do Defensa, porque não tem capacidade, vai ser no estádio do Lanús, vai ser muito difícil e tal, porque é um time que não dá a bola, né? Ele não dá a bola pro Botafogo, ele quer a bola também, então ele tenta jogar também, é um jogo interessante. Vai ser um jogo bem difícil, sem dúvida, mas uma coisa é o Botafogo que jogou com time experimental, digamos, né? Para não usar o termo misto, né? Mas outra coisa é o Botafogo titular, né? Com o Adrielson, aquele gol não sairia, sabe? Com o Eduardo, o time jogaria muito melhor do que jogou, mas vamos ver, vamos esperar. Enquanto isso, vamos aqui
nos concentrando no Campeonato Brasileiro. Vamos ficando por aqui, o programa vai terminando agora. Temos muito o que falar na próxima segunda-feira, quando a gente vai voltar para falar sobre o que foi essa rodada do Campeonato Brasileiro. Pessoal, bom fim de semana a todos, obrigado pela participação e vamos lá, Brasileirão a 1000 por hora. Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.